Continuando, pessoal. Então, o que aconteceu? A minha sogra voltou pra casa, o Douglas ficou no hospital, né? Ele e Deus, eu acredito que Deus estava ali com ele a todo momento. E isso foi na quinta-feira, né? Na sexta-feira, pelo que eu me lembro, a gente não falou com ele, não conseguiu falar, alguma coisa assim, sabe? Ou então ele mandou só um oi, foi uma coisa muito complicada. E isso que é o complicado, a gente fica meio perdido, porque o hospital, a gente ficou ligando, eu e minha sogra ficava ligando, tentando notícia dele, e as meninas que atendiam deu uma resposta assim que a gente gostou, né, porque deu um alívio no coração, mas ao mesmo tempo a gente não teve resposta direito. Por quê? Quando a gente ligou, as meninas informaram que, as meninas da recepção, né, informaram que não tinha chegado ainda a ficha do Douglas, do local que o Douglas estava. Só chegou a ficha de quem estava no CTI. Então, o que ela quis dizer? Que o Douglas estava na enfermaria, não estava no CTI. E foi uma coisa que trouxe um alívio, né? Tipo assim, tá, a gente não conseguiu falar com o Douglas, mas no CTI ele não tá, né? Isso foi na sexta-feira. E a gente continuou orando, eu ficava orando da minha casa. Nisso eu com a Alice dentro de casa, né? Eu fiquei dentro de casa, tô até hoje, não tô saindo, tomando muito cuidado. E aí, aquela coisa, todo mundo começa a mandar mensagem, né? Porque a gente começa a pedir oração pra todo mundo. Tudo que a gente tem é a fé. Tudo que a gente tem é a fé. A gente tem que ter fé, só tem que focar nisso, só tem que orar, buscar pra Deus falar, pra Deus acalmar o coração. Porque, gente, é muito complicado. É muito complicado mesmo. Aí, o que acontece? Na sexta-feira, a gente não teve, pelo que eu me lembro, eu acho que o Douglas mandou uma resposta, sei lá, só um oi, e não falou mais nada. E a gente ficou sem notícia nenhuma, a gente querendo saber como que ele tava, foi muito complicado, a gente não tinha notícia, e a gente não queria ligar, sabe, pra não atrapalhar o sono dele, porque ele já tava dias sem dormir, e a gente com medo de ligar no momento que ele conseguiu dormir, e aquela coisa que o hospital também não tava ligando, e a gente ligando não tinha resposta. Olha, uma confusão danada. Mas aí minha sogra ficava ligando, ficava tentando, né? E o que acontece? Quando foi no sábado, eu acho que o Douglas chegou a mandar uma mensagem, sim. Eu acho que ele mandou, mas não era aquela mensagem que acalmava o coração, sabe? Era uma coisa bem difícil, né? Na sexta-feira, eu lembrei de um detalhe agora. Na sexta-feira, o Douglas, ele me ligou. Ele me ligou, era, eu acho que umas 7 e pouco, 8 horas da noite. Foi uma ligação muito difícil, porque ele me ligou todo desesperado, falando tudo assim, acelerado, atropelando tudo, sabe? Pelo que eu entendi, nem ele sabia o que ele estava falando. E tudo que eu escutei foi aquela confusão dele, ele não estava conseguindo, sei lá, respirar pra falar, eu não sei, ele estava numa confusão só. E eu fiquei num estado de nervo aqui, sabe? Porque eu tava sozinha com a Alice, né? Ele ligou e começou a falar assim, amor, se aconteceu alguma coisa comigo, que não sei o que não sei o que lá, sabe? Eu fiquei assim, calma, Douglas, o que foi? Calma, vamos conversar. E ele muito acelerado, eu vi que ele não tava em condições de falar nada, ele não tava nem entendendo o que ele tava falando. E é isso, foi na sexta noite. E eu falei assim, Douglas, se acalma, calma, vai dar tudo certo, fica calmo, tá? Vamos desligar, descansa, é melhor você descansar, você tá com muita dificuldade. Ele respirando, sabe, de uma forma assim muito difícil, tava muito difícil pra ele, pelo que eu entendi. E eu escutei as vozes de umas pessoas assim, junto com ele, né? Eu acredito que eram os médicos, médico, enfermeiro, eu acredito sim que era, porque deu pra ouvir um pessoal falando. E eu falei, você não acha melhor desligar? Aí ele falou assim, vamos desligar, e desligou. E essa foi a ligação de sexta-feira. Foi uma ligação horrível, porque na hora eu sentei assim na cama, eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque ele tava muito acelerado, uma respiração horrível, assim, descontrolada, uma ligação que vocês vão entender, eu acho. Eu preferia nem que ele tivesse feito, porque ele me deixou nervosa. E eu sentei assim na cama, fiquei pensando e orei, né? Porque tudo que eu tava fazendo era orar pra Deus me acalmar. E no sábado, eu recebi uma ligação do hospital, né? No sábado, a gente recebeu uma ligação do hospital. E um detalhe, antes de eu receber a ligação, Deus é tão maravilhoso que foi assim. Eu tava fazendo as coisas com a Alice dentro de casa e eu pensei assim, vou colocar louvor, né? Vou escutar música, vou conversar com Deus, vou ficar cantando. E eu coloquei um louvor, eu entrei no meu quarto, coloquei a Alice no berço,
e fiquei botando louvor. E eu fui me empolgando, eu fui sentindo a presença de Deus, sabe? Gente, o céu, o céu ficou baixinho dentro do meu quarto. Olha, Deus estava aqui, estava lá no hospital, Deus estava presente em tudo, cuidando de tudo, porque, nossa, eu senti muito forte a presença de Deus. Dá uma sensação boa só de lembrar do sábado. O sábado foi demais, porque já eram umas 8 horas da noite, 8 horas da noite mais ou menos. E eu cantando, mas eu cantando tão alto, me empolgando, e eu cantando, uma felicidade, eu querendo pular, uma alegria tão grande, e uma situação difícil, mas eu sentindo uma paz, que só Deus é capaz de dar, né? Só Deus pode dar essa calma, essa paz, que a gente sente, assim, quem já sentiu, quem sente sabe como que é o que eu estou falando. E eu lembro que eu chegava perto da Alice no berço, brincava com ela rindo, dando gargalhada, e isso, meu marido internado, e eu cantando e tal. Deus ali comigo, eu sentindo aquela situação toda, sentindo que eu não estava sozinha. Em nenhum momento eu tô sozinha. Deus está presente em tudo, não tem por que entrar em desespero. A verdade é essa, a gente entra em desespero à toa. Entendeu? À toa. Porque a gente tem um Deus que cuida de tudo, que está presente em tudo. Basta ter fé. Não precisa entrar em desespero. E a cada dia que passa, eu tenho mais certeza disso, que eu tenho que ter muita fé, sabe? E Deus está me dando essa força, é porque é Deus, não sou eu não sou nada. Deus é tudo, sabe? Deus é maravilhoso. E olha o que aconteceu. Eu nessa empolgação toda, nessa alegria toda dentro do meu quarto, no sábado, sem notícia, porque eu não tinha notícia ainda do Douglas. Quando eu resolvi, assim, acalmar, né, a bagunça toda pra gente começar a se organizar pra dormir, o meu telefone tocou. E quando eu atendi, era do hospital. E aí eu falei, oi, pode falar e tal. E a moça me falou assim, de cara, o que acontece? O Douglas hoje teve uma dificuldade, ficou com muita dificuldade para respirar, teve uma certa piora assim no quadro dele. E a gente passou ele pro CTI. Aí ela falou isso, eu fiquei, mas assim, como que ele tá? E aí, que não sei o que. E ela falando, não, a gente passou ele pro CTI pra ele receber uma ajuda, né? E ela até me explicou que existe uma... Meu Deus, como que fala? Esqueci agora. Um jeito que os médicos fazem, que entre os médicos é uma coisa normal e tal, pra ajudar a pessoa a respirar melhor, é colocar a pessoa com a barriguinha pra baixo, entendeu? Na cama. E ela me falou que o Douglas estava desse jeito, entendeu? Pra ajudar a respirar. Ele não estava entubado, mas colocaram ele nessa posição pra ajudar ele a respirar melhor. E ela me explicou com muita calma, sabe? Muito cuidadosa, falou direitinho e tal. E aí desliguei o telefone e o que eu tinha que fazer? Falar com a minha sogra, né? E aí eu tinha que contar pra minha sogra a notícia que ele passou pro CTI, porque até antes disso, né, o que a gente sabia é que ele estava na enfermaria. E aí eu me lembro que quando eu desliguei o telefone, gente, de coração, eu não fiquei em desespero, nada disso. Deus me preparou pra esse momento. Vocês estão entendendo como que é? Deus te prepara para as coisas, sabe? Se você buscar, se você clamar, se você ficar pedindo, Deus me socorre, Deus te socorre. Deus te salva da escuridão, né? Daquela situação que pra você tá muito difícil. E desde o primeiro dia que o Douglas começou a ficar estranho, eu comecei a orar muito pela vida dele, pra Deus livrar ele daquele mal, né? E Deus foi me respondendo. E no dia que a médica... No sábado que a médica me ligou pra falar que ele tava no CTI, antes de eu receber essa ligação, Deus me preparou. Tá entendendo? Deus me preparou. Eu enxergo isso. Eu acredito que muitas pessoas vão enxergar também o que eu tô falando. Deus prepara a gente pras coisas, sabe? E basta você ter fé, buscar muito pra Deus, né? E te capacitando. E aí eu pensei assim, tenho que falar com a minha sogra agora, contar pra ela, né? Então o que eu fiz? Pra não falar de qualquer jeito, eu sentei na minha cama, orei, pedi sabedoria, né? Deus me ajuda, que eu tenho que falar pra minha sogra. Não quero assustar ninguém, quero falar, porque a moça que ligou não falou de forma nenhuma, me assustando não. Ela foi muito tranquila, calma, sabe? Deus usa as pessoas. E eu queria também ter sabedoria pra passar a situação pra minha sogra. E eu comecei a contar pra minha sogra e tal. Assim, ela falou depois pra mim que ficou mexida, né? Chorou, eu acredito, né? Que, claro, é mãe, né, gente? É difícil.
Mas é isso, eu passei a situação, comecei a contar pra todo mundo, pessoal, o Douglas passou pro CTI, vamos continuar orando, que Deus tá agindo, Deus vai curar, eu tenho certeza, e eu orando, todo mundo orando, eu postei até no Facebook, na página da Alice, pedindo oração pra todo mundo ficar orando, e foi muita gente respondendo, muita gente com um pensamento positivo. Eu agradeço muito a vocês, muito obrigada, gente. E a gente ficou orando muito, isso foi no sábado, né? A gente ficou sabendo que ele passou pro CTI, sábado, domingo, né? Aí na segunda, domingo à tarde, eu acredito que ele já mandou uma mensagem falando que conseguiu comer, alguma coisa assim, sabe? E foi acalmando a gente, mas ele tava no CTI ainda. Aí domingo, segunda, né? E aí ele foi melhorando, né? Ele foi melhorando, mas assim, a conversa com ele era uma coisa muito bagunçada, sabe? Ele respondia quando dava. Claro, eu entendo o lado dele. Ele mandava a hora que tava melhor pra ele, a gente ficava toda empolgada porque ele mandou alguma coisa e continuava orando, continuava. E aí depois também ligaram pra minha sogra, falaram com ela também. E foi nisso. Eu acredito que ele ficou uns dois dias no CTI, sabe? Eu acredito que foi isso. Depois eu até confirmo com ele melhor, porque eu fico até meio perdida. Mas assim, gente, o que eu tenho que falar pra vocês é que é uma situação muito difícil. Então assim, a gente só sabe realmente como que é quando a gente passa. Então, por favor, se cuidem, não fiquem de brincadeira, sabe? É muito complicado. Nossa, muito complicado mesmo, sabe? E o Douglas, ele melhorou. E ele mandou mensagem falando que ia voltar pra enfermaria. E aí ele falou isso, a gente ficou todo feliz, a gente ficou todo empolgado. E aí a gente tava, né, tipo assim, meu Deus, ele tá melhorando já, né? Porque nisso ele tava no CTI, ele mandou mensagem falando que tava melhorando, que tava se sentindo melhor. E aí ele falou pra gente que realmente passou pra enfermaria, ele mandou um vídeo do hospital que gravaram ele saindo do CTI e indo pra enfermaria. E gravaram um vídeo dele, ele com aquela plaquinha falando que venceu e tal. E foi uma felicidade danada. Eu até postei na página, no Facebook, falando: aí, pessoal, a gente tá orando, tá dando certo, Deus tá ouvindo. Nossa, gente, é maravilhoso. E ele realmente passou pra enfermaria. E a situação dele melhorou muito. Ele foi melhorando em tudo, né? Ele falou que começou a se alimentar melhor e tal, mas ele tá enjoado até agora com a questão da comida, tá enjoado. Mas foi melhorando, foi parando as dores, foi parando tudo, sabe? E continuou sendo tratado na enfermaria, mas aí ele ficou o quê? 1 dia, 2 dias na enfermaria e logo liberou ele, sabe? A médica foi dar uma olhadinha nele lá e quando viu o batimento dele, não tava certinho pra liberar. E ele ficou todo agoniado, querendo sair logo, né? Doido pra vir pra casa. Imagina, gente, tá em casa, tá no hospital, longe da família, deve ser uma situação muito complicada, né? Só que aí a médica foi, tipo assim, de manhã, viu o batimento dele, não dava pra liberar. Ela deixou, ele conseguiu dormir, né? Uma médica deu um negocinho, um remédio pra ele dormir. Ele conseguiu dormir, porque ele tava sem dormir esses dias todos, ele não tava dormindo. Ele falou que ele tava igual um zumbi, ele não dormia, com o olho arregalado, não conseguia acalmar de jeito nenhum. E aí, o que acontece? A médica deu um remédio pra ele, ele falou que tomou um banho lá, bem quente e tal, relaxou e deitou e dormiu umas 4 horas, né, direto. Quando acordou, ele tava se sentindo bem melhor, e quando foi à tarde, a médica voltou no quarto e viu de novo o batimento dele e liberou ele, deu alta. A minha sogra foi logo buscar ele, né, isso na quarta-feira. Na quarta-feira, ele recebeu a alta. Minha sogra foi lá, buscou ele. Foi uma felicidade danada, né? Vocês podem imaginar, né? Deus curou, Deus ouviu nossas orações. Deus está presente em tudo, gente. Não tenho por que se preocupar. Foi uma situação muito difícil, muito difícil, muito difícil. Mas assim, se é difícil pra gente que tá aqui dentro de casa, no conforto de casa, né? Da nossa casa, imagina quem tá no hospital doente, longe da família, não tem ninguém ali que ele conhece, sabe? Mas ele teve uma experiência, assim, com Deus, né? Ele mudou alguns pensamentos, tá falando muitas coisas boas, assim, coisas que eu sempre sonhei em ouvir, né? Coisas que realmente animam a gente.
E eu vejo que Deus tem um propósito em tudo, né? Se Deus permitiu o meu marido passar por essa situação, não é à toa. Deus tem um propósito, né? Deus tem coisa muito grande para a vida dele. E tudo que eu tenho é agradecer, né? Agradecer a Deus primeiramente, porque Deus é perfeito e livrou o meu marido, curou o meu marido. É Deus, só Deus, gente, é capaz de fazer isso. Deus curou o meu marido. E eu sempre vou repetir isso, eu acredito nisso, da mesma forma que eu acredito que Deus curou a minha filha. Deus mais uma vez mandou um milagre pra minha casa, eu nem mereço tanto, Deus é perfeito. E é isso, gente, eu só quero agradecer a Deus primeiramente e a vocês que oraram, que ficaram com muito pensamento bom, positivo, todo mundo que me mandou mensagem, pessoal da família, amigos do Facebook, da página da Alice. Gente, vocês são demais, muito obrigado por tudo mesmo, tá? Obrigado, obrigado, obrigado por tudo. Deus, muito obrigado. Gente, Deus é perfeito. Eu quero mostrar pra vocês uma coisa. Nisso, na quarta-feira, ele voltou pra casa. Só que o que a médica explicou, a gente tem uma filha especial e nossa preocupação é ela, né? Então, na quarta, ele foi direto pra mãe dele. Ele não viu a gente, ele não veio pra casa. Ele foi pra mãe dele, ficou de quarta até segunda-feira. Essa segunda agora, dessa semana agora, que o Douglas voltou pra casa. Ele ficou quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ele passou o Dia das Mães com a mãe dele, que presentão, né, pra ela, maravilhoso. Eu até comentei isso com ela, Deus é muito perfeito. Ele passou o Dia das Mães com a mãe dele. E na segunda-feira, depois do Dia das Mães, ele veio pra casa, entendeu? Porque aí a gente cumpriu os dias certinho que a médica falou. Pra ele ficar distante, né, da Alice, que a nossa preocupação é ela. A gente tá bem, tá todo mundo bem, Douglas tá bem, ele ainda tá com aquela questão do enjoo da comida, o cheiro não tá sentindo nada, e o gosto, ele falou que a comida tá com gosto ruim ainda, mas ele tá bem, graças a Deus, tá curado, né, foi curado e tá tudo bem aqui, tá? Só pra vocês saberem. Eu quero mostrar pra vocês um quadro que a minha sogra comprou, aí imprimiu a foto e eu dei uma decoradinha, que ele vai entregar lá no hospital. Olha, é com a foto que eu postei no Face e na página da minha filha, tá vendo? Aí ficou assim o quadro, ó. Ficou a coisa mais linda. E ele fez esse quadro porque ele quer entregar no hospital. Aí a gente tá vendo a melhor forma, como que a gente vai fazer pra entregar no hospital, entendeu? Porque ele quer mandar essa lembrança. Ele falou que o pessoal tratou ele muito bem, com muito carinho, né? E a todo momento ele fica falando isso. E ele queria, claro, a gente queria ter condições pra mandar um presentão pra todo mundo, né? Mas é o que a gente pode fazer, é de carinho, né? É um carinho, é de coração. E ele fez esse quadro pra mandar pro hospital, tá vendo? Gente, ficou uma graça. Aí a gente tá vendo como que vai fazer pra entregar. Pessoal, é isso. Eu só queria falar pra vocês como que foi essa situação que a gente passou, né? Essa experiência, assim. Mas Deus cuidou de tudo. E vamos ficar orando. Tem muita gente precisando de oração. Vamos continuar orando da mesma forma que a gente orou pelo Douglas. Tem muita gente precisando. Separem um tempinho do dia pra orar, sabe? Porque muita gente tá precisando. Fiquem com Deus. Muito obrigada por acompanhar, né? Essa situação toda, pelo pensamento positivo, pelas orações. Eu desejo tudo de bom pra vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Alice, dá tchau. Tchau, gente! Não se esqueçam, tá? Deus é fiel, Deus cura, Deus é maravilhoso. Nunca se esqueçam disso. Beijos!